Criei minha irmã depois que nossos pais faleceram, mas ela me chamou de algo horrível na frente de todos enquanto eu entregava correspondência na escola dela. Eu, 27M, sou o guardião da minha irmã mais nova de 13 a quase 2 anos. Nossos pais, bem, essa é uma história totalmente diferente que levaria muito tempo para contar, mas basicamente, eles não estão mais presentes. Minha mãe foi diagnosticada com câncer quando minha irmã tinha 10 anos, e então papai não aguentou quando ela faleceu e começou a beber até se acabar. Ele acabou sofrendo um acidente de carro que também tirou sua vida cerca de 1 ano depois da mamãe. Então, somos apenas eu e minha irmã morando juntos neste pequeno apartamento de 2 quartos que mal consigo pagar com meu salário dos Correios. Ela é tudo que eu tenho e eu sou tudo que ela tem, o que torna toda essa situação ainda mais complicada. Tenho lidado com muita merda ultimamente, meu trabalho nos Correios tem me esgotado com essas horas insanas e rotas que mudam constantemente. Meu supervisor é um pesadelo absoluto que parece gostar de tornar minha vida miserável. Ele é um daqueles que conseguiu um pouquinho de poder e deixa subir a cabeça. Alguns dias estou entregando correspondência até escurecer, e o pagamento não é ótimo para o que eles esperam que façamos. Tive que desistir das minhas aulas online porque simplesmente não havia mais tempo entre o trabalho e cuidar da minha irmã, mas continuo porque paga as contas e tem benefícios decentes, o que é importante quando você tem uma adolescente para cuidar. Também estou pagando algumas das contas médicas do meu pai que de alguma forma se tornaram minha responsabilidade. Além disso, há a terapia para minha irmã, que o seguro só cobre parcialmente. Então sim, o dinheiro está apertado. Tenho feito turnos extras sempre que possível, o que significa que quase nunca estou em casa. Minha irmã tem passado muito tempo sozinha ou na casa da amiga dela Matie. A mãe de Matie é gentil o suficiente para ajudar às vezes deixando minha irmã ficar para jantar ou dando carona para casa quando estou trabalhando até tarde. Meu complexo de apartamentos também não fica no melhor bairro. O proprietário continua aumentando o aluguel, mas não conserta nada. No mês passado o aquecedor de água quente quebrou e ele levou 2 semanas para substituí-lo. Tivemos que tomar banho na academia onde tem uma assinatura barata. O vizinho do outro lado do corredor está sempre fumando algo que definitivamente não é tabaco e o casal da porta ao lado briga às 2 da manhã regularmente, mas é o que posso pagar agora e mudar custaria dinheiro que não temos. Tento manter as coisas o mais normais possível para minha irmã, garanto que ela tenha tudo o que precisa para a escola, ajudo com a lição de casa quando posso e tenho reservado um pouco de dinheiro todo mês para um fundo universitário, mesmo que sejam apenas $20 ou $30, quero que ela tenha oportunidades que eu não tive. Então, de qualquer forma, recentemente eles mudaram minha rota para incluir entregas na escola de ensino fundamental e médio local. Minha irmã frequenta a escola de ensino fundamental, o que achei que poderia ser legal no começo, talvez eu pudesse vê-la durante o dia às vezes, acenar, esse tipo de coisa. Nossa, como eu estava enganado. Hoje eu estava na escola de ensino fundamental caminhando para a secretaria principal com uma pilha de correspondência. Era durante a transição de aula, então havia crianças por toda parte no corredor. Eu estava tentando navegar por esse mar de pré-adolescentes quando de repente ouço alguém gritando: "Afaste-se, P asterisco asterisco asterisco." Muito alto. Quase pulei da minha pele e olhei em volta para ver quem estava gritando e o que estava acontecendo. E era minha irmã parada ali com a amiga Maddi apontando para mim e rindo muito. Imediatamente senti meu rosto esquentar e disse a ela que não tinha graça. Algumas das outras crianças já estavam olhando e cochichando. Uma professora que estava monitorando o corredor, acho que o nome dela era Senhorita Thompson ou algo assim, veio com um olhar severo e perguntou o que estava acontecendo. Eu estava genuinamente em pânico naquele momento e tentei explicar o mais calmamente possível que trabalhava nos Correios, que estava apenas entregando correspondência e que aquela era minha irmã mais nova fazendo uma piada muito inapropriada. Minha irmã ficou parada ali com um sorriso presunçoso no rosto o tempo todo como se estivesse gostando de me ver me contorcer. A professora pareceu cética no início, mas acabou dizendo para minha irmã e a amiga voltarem para a aula. Antes que ela se afastasse, gritei para minha irmã. E quando ela se virou eu disse: "Me dê seu celular." Com a voz mais séria que consegui reunir. Ela pareceu chocada e disse: "O quê?" Como se não pudesse acreditar que eu estava realmente a punindo. Repeti o que disse e mandei ela me entregar o celular. Ela começou a protestar, mas eu apenas estendi a mão e a encarei até que ela finalmente tirou o celular do bolso e o colocou na minha palma. Ela parecia muito irritada enquanto ia para a aula pisando duro. Eu normalmente não sou do tipo confrontador, evito conflitos sempre que possível, mas algo nisso apertou todos os meus botões de uma vez. Já fui chamado de muitas coisas na minha vida, mas isso que falou é definitivamente a primeira, e o fato de ter vindo da minha própria irmã tornou tudo 1000 vezes pior. Tive que continuar minha rota depois disso, mas estava tão distraído que quase entreguei correspondência nos endereços errados algumas vezes. Fiquei repetindo a cena na minha cabeça e me perguntando se tinha exagerado, mas então me lembrava da palavra e entrava em pânico de novo. Você sabe o quão séria é uma acusação dessas, especialmente quando você é um cara que trabalha perto de crianças. Uma pessoa errada ouve isso e de repente estou sendo investigado, talvez até preso ou definitivamente demitido. E então o que acontece com minha irmã? O resto do meu turno foi um borrão. Fiquei pensando no que diria ela quando chegasse em casa. Nunca fui bom em dar disciplina. Quando nossos pais estavam vivos eu era o irmão mais velho divertido que dava sorvete escondido para ela antes do jantar e a encobria quando ela quebrava algo acidentalmente. Agora eu devo ser o responsável e não é um papel que me cai bem. Terminei minha rota me sentindo péssimo. Não só estava envergonhado na frente de um monte de alunos do ensino fundamental e uma professora, mas também estava preocupado com as possíveis consequências. Quando cheguei em casa naquela tarde por volta das 18 horas ela já estava lá. Ela estava furiosa. Nem olhou para mim quando entrei. Tentei fazer o jantar
levantar e agir normalmente. Fiz o prato de macarrão favorito dela como um pedido de paz, mas ela apenas o levou para o quarto sem dizer obrigado. Ela deixou a porta entreaberta, o que interpretei como um sinal de que não estava me excluindo completamente. Aprendi a ler esses pequenos sinais nos últimos anos. Sentei no sofá por um tempo mudando de canal, mas sem realmente assistir nada. Podia ouvi-la conversando com alguém no laptop, provavelmente Maddia ou uma de suas outras amigas. Eu peguei fragmentos como totalmente injusto e tão embaraçoso, imaginei que ela estava desabafando sobre mim. Finalmente, depois que ambos nos acalmamos um pouco, bati na porta dela e perguntei se podíamos conversar. Ela deu de ombros. O que é tudo bem, tanto faz em adolescente. Sentei na beira da cama dela e expliquei que o comportamento dela era completamente inadequado e inaceitável. Eu disse a ela que ela poderia ter me feito perder meu emprego, que literalmente coloca comida em nossas bocas e mantém um teto sobre nossas cabeças. Tudo por uma piada idiota. Perguntei se ela entendia a seriedade do que fez. Ela ficou toda na defensiva e começou com a linha de quem você pensa que é. Meu pai, o que me atingiu em cheio porque estou me esforçando ao máximo aqui. Não estou tentando substituir nossos pais, estou apenas tentando nos manter juntos e garantir que ela cresça bem. Eu disse a ela que acho que sou a pessoa que paga a conta do seu celular e pode facilmente cancelar esse plano de celular a qualquer momento. Talvez não tenha sido meu melhor momento, mas eu estava chateado. Ela simplesmente se afastou de mim sem dizer nada. Eu a chamei perguntando se ela ia jantar ou se eu deveria guardar a comida. A resposta dela foi me mostrar o dedo do meio enquanto descia as escadas. Eu gritei que ia ficar com o celular dela por mais um dia por causa desse gesto. Provavelmente não foi a melhor maneira de lidar com isso, mas eu estava no meu limite. Eu podia ouvi-la vasculhando a cozinha, provavelmente procurando lanches. Ela voltou para o andar de cima com um pacote de batatas fritas e bateu à porta. Fiquei parado ali por um minuto sem saber o que fazer. Voltei para a sala de estar e tentei me distrair com um filme, mas não consegui me concentrar. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antes da morte dos nossos pais. Minha irmã e eu sempre nos demos muito bem. Fazíamos maratonas de filmes quando eu visitava a casa da faculdade e ela me mandava mensagens sobre os dramas da escola. E eu dava conselhos de irmão mais velho, mas agora cada conversa parece caminhar por um campo minado. Naquela noite não consegui dormir, fiquei revivendo o incidente na minha cabeça. Fui muito duro? Não fui duro o suficiente? O que nossos pais teriam feito? Nunca pensei que sentiria falta dos sermões do meu pai, mas pelo menos ele parecia saber o que estava fazendo como pai. Eu estou apenas improvisando. Olhem, minha irmã é literalmente a coisa mais importante da minha vida. Ela é a razão pela qual eu levanto e vou para aquele emprego de merda todos os dias. Ela geralmente é uma criança muito boa, inteligente, engraçada e gentil, mas ultimamente ela tem agido como uma pessoa completamente diferente. Não sei se são apenas coisas normais da adolescência ou o que, mas está me enlouquecendo. Quando nossos pais faleceram, prometi a mim mesmo que faria o que fosse preciso para nos manter juntos. Eu não queria que ela fosse para um lar adotivo ou morasse com nossa tia, que tem seus próprios problemas e mora do outro lado do país. Mas há dias em que me pergunto se sou adequado para isso. Tenho apenas 27 anos. Eu deveria estar descobrindo minha própria vida agora, e não criando uma adolescente. Eu tinha planos: terminar meu diploma, talvez viajar um pouco, namorar sem me preocupar se seria uma boa influência para minha irmã. A maioria dos dias eram bons. Temos nossas rotinas. Eu faço o café da manhã antes do trabalho. Ela se prepara para a escola. Eu deixo o dinheiro para o almoço. Ela me manda mensagem quando chega em casa. Eu ligo para saber como ela está, se estou trabalhando até tarde. Assistimos a reality shows estúpidos juntos nos finais de semana e zombamos dos participantes. Coisas normais. Mas então algo como isso acontece e eu percebo quão frágil é toda a nossa situação. Uma decisão ruim poderia derrubar tudo. Não sei. Talvez eu tenha exagerado ao pegar o celular dela. Talvez eu devesse ter deixado para lá. Mas aquele comentário poderia ter ferrado seriamente com nossas vidas se a pessoa errada ouvisse. Então, pessoal, sou o babaca? Atualização. Puta merda, eu não esperava que essa postagem explodisse desse jeito. Obrigado por todos os comentários e apoio. E para aqueles que dizem que estou exagerando, eu entendo vocês também, eu acho. Desculpe por não conseguir responder a todos individualmente, eu estava trabalhando em um turno duplo ontem. Para responder algumas perguntas comuns. Sim, tenho a guarda legal. Não tenho outros familiares que possam ajudar, pelo menos nenhum que seja confiável. Sim, nós dois fazemos terapia, embora eu tenha tido que diminuir minhas sessões para pagar as dela. E para a pessoa que perguntou se eu tentei apenas conversar com ela, claro que sim. Eu não sou um idiota completo. E para todas as pessoas que dizem que minha irmã também tem trauma, não me diga Sherlock. Eu sei muito bem que ela perdeu os dois pais em menos de um ano. Por que vocês acham que estou me esforçando tanto para manter as coisas estáveis para ela? Ela tem uma terapeuta. Eu garanto que ela faz consultas e tento estar presente o máximo possível, mas isso não significa que ela tenha passe livre para fazer o que quiser sem consequências. Então, algumas coisas aconteceram desde minha postagem original. Primeiro, entreguei correspondência na escola dela novamente ontem e consegui falar com a professora que estava envolvida na situação. Eu estava super ansioso com tudo e perguntei se algo ia acontecer por causa do incidente. Eu estava praticamente esperando o pior, que talvez ela já tivesse relatado ao diretor ou algo assim. Ela me disse que na verdade conversou com minha irmã depois que aconteceu, e com base no que minha irmã disse e no que ela testemunhou em primeira mão, ela não sentiu necessidade de relatar oficialmente. Mas ela me avisou que se minha irmã continuasse dizendo coisas assim ela se sentiria obrigada a relatar. Quase desmaiei de alívio ali mesmo no corredor. A professora pareceu bastante compreensiva depois que percebeu a situação. Ela mencionou que minha irmã geralmente é uma boa aluna, o que foi
bom ouvir. A professora também recomendou uma conselheira escolar que dirige um grupo para crianças que perderam os pais. Peguei as informações de contato e vou investigar. Pode ser bom para minha irmã conversar com outras crianças que entendem o que ela está passando. O problema é levá-la lá, já que o grupo se reúne depois da escola nos dias em que geralmente estou trabalhando, mas talvez eu possa resolver algo com a mãe da Mati. Tenho pensado nessa situação toda nos últimos dias e fazendo uma reflexão, ou o que quer que vocês queiram chamar, decidi que precisava ter outra conversa com ela sobre a gravidade do que aconteceu. Ontem trabalhei em um turno particularmente brutal, meu quarto dia de 14 horas seguidas. Sim, os correios podem nos fazer trabalhar assim, especialmente quando estão com falta de pessoal. Eu estava completamente exausto, tanto física quanto emocionalmente. Um dos meus colegas de trabalho ficou fazendo esses comentários passivo-agressivos o dia todo e meu supervisor me repreendeu por algo que nem era minha culpa. Quando cheguei em casa estava pronto para simplesmente desabar na cama, mas quando entrei pela porta por volta das 21h30 minha irmã estava realmente me esperando acordada. Ela estava sentada à mesa da cozinha fazendo lição de casa, o que era incomum porque ela normalmente se retira para o quarto. Ela disse que queria conversar. Sentamos à mesa da cozinha e ela me disse que estava muito arrependida pelo que disse na escola. Ela se desculpou por me envergonhar e disse que não tinha intenção de colocar meu emprego em risco. Ela também se desculpou por ter me mostrado o dedo do meio no outro dia e disse que me amava. Fiquei honestamente surpreso com o pedido de desculpas. Ela geralmente é muito teimosa para admitir quando está errada. Talvez alguns dos comentários de vocês sobre o quão sério isso era tenham chegado até ela. Ela navega no Reddit, embora eu não ache que ela saiba sobre esta postagem. Eu tinha planejado algumas coisas que queria dizer a ela, mas o pedido de desculpas dela me desconcertou um pouco. Ainda assim prossegui com o que estava pensando. Eu disse que apreciava o pedido de desculpas dela, mas não tinha certeza se ela entendia completamente a seriedade da piada dela. Expliquei que se a pessoa errada tivesse ouvido poderia ter levado o conselho tutelar a se envolver e potencialmente nos separar. Ela poderia acabar em um lar adotivo morando com estranhos que poderiam não tratá-la bem e eu poderia enfrentar problemas legais e perder o emprego. Tudo porque ela queria dar uma risada. Ela pareceu meio chocada com isso, como se não tivesse pensado tão longe. Acho que as crianças às vezes não percebem como um comentário estúpido pode ter grandes consequências. Então mencionei a atitude dela ultimamente, o desrespeito, as respostas malcriadas, as reviradas de olhos, tudo isso. Lembrei a ela que embora eu sempre fosse o irmão mais velho dela agora também sou o guardião dela e responsável por criá-la para ser um ser humano decente. Então eu disse a ela que ia limitar o tempo de tela e o acesso à internet dela, e que substituiria o smartphone dela por um celular simples. Foi aí que a merda bateu no ventilador. Ela me encarou por um segundo como se não pudesse processar o que eu tinha acabado de dizer. Então ela perguntou se eu estava brincando e por que faria algo tão extremo. Tentei ser firme e apenas repeti que essa era a decisão que eu tinha tomado. Ela começou a implorar e a se desculpar mais intensamente dizendo que a piada dela era estúpida, mas não valia uma punição tão severa. Ela realmente começou a chorar, o que me fez sentir um lixo completo. Uma parte de mim queria recuar e dizer que reconsideraria, mas eu me mantive firme. Para ser honesto, eu estava preocupado com o uso do celular dela há algum tempo. Ela está sempre nele, mesmo durante as refeições, e percebi que ela fica muito ansiosa se não o tiver consigo. Além disso, não sei o que ela está olhando ou com quem está falando na maior parte do tempo. Depois desse incidente pareceu uma boa oportunidade para abordar essa questão também. Tentei explicar que não se tratava apenas do comentário, mas da atitude e do comportamento geral dela ultimamente. O celular parecia estar no centro de muitos dos nossos problemas, ela ficando acordada até tarde, rolando por qualquer aplicativo que esteja popular agora, ela não fazendo as tarefas domésticas porque está ocupada demais mandando mensagens, ela ficando irritada quando eu pedia para ela guardá-lo durante o jantar, mas ela não estava ouvindo nada disso. Quando ela percebeu que eu não ia ceder, a atitude dela mudou completamente. Ela passou de apologética para me atacar de todos os ângulos. Segundo ela, eu estava sendo controlador, malicioso, egocêntrico e um monte de outras merdas. Então ela atacou onde dói e mencionou meu diagnóstico recente de autismo, questionando como ele afeta minhas habilidades de tomada de decisão. Sim, eu provavelmente deveria explicar isso. Há alguns meses fui diagnosticado com transtorno do espectro autista. Na verdade foi meio que um alívio porque explicou muitas coisas com as quais lutei a vida toda. Mas eu realmente não contei para muitas pessoas sobre isso e ainda estou tentando entender o que significa para mim. Minha irmã só sabe porque me ouviu falando no telefone. Esse foi o único momento em que eu perdi um pouco a calma. Eu apenas disse: capacitismo, legal. E ela rebateu com: É capacitismo se você está realmente sendo estúpido? Eu só assenti e respondi com um contra-argumento bem pensado. Houve mais troca de palavras, mas terminou com ela gritando que eu estava sendo irracional e que me odiava antes de subir correndo as escadas e bater a porta do quarto. Acho que poderia ter sido pior. Pelo menos ela não me disse que queria que eu estivesse morto de novo. Sim, isso já aconteceu uma vez em outra discussão. Ou que queria não morar comigo. Eu te odeio não é ótimo, mas eu consigo lidar com isso. Depois que ela foi para o quarto eu fiquei um tempo na cozinha só me sentindo esgotado. Queria ligar para alguém e desabafar, mas honestamente, não tinha ninguém. Meus amigos de antes da morte dos nossos pais foram se afastando à medida que eu tinha cada vez menos tempo para eles. Não costumo conversar sobre assuntos pessoais com meus colegas de trabalho, e não posso pagar um terapeuta para mim agora. Às vezes sinto que estou me afogando e não tem ninguém para me jogar uma boia. Eu deveria ser a rocha da minha irmã,
Mas quem é a minha rocha? Acabei assistindo a alguns vídeos aleatórios no YouTube por uma hora antes de dormir. Acho que ouvi minha irmã chorando no quarto em algum momento, mas quando bati na porta ela mandou eu ir embora. Deixei uma barrinha de granola e uma caixinha de suco na porta do quarto dela caso estivesse com fome. Na manhã seguinte o clima estava extremamente estranho. Nos movíamos pela casa como fantasmas evitando contato visual. Fiz o café da manhã favorito dela, rabanada, mas ela só murmurou não tô com fome e pegou uma maçã para comer no caminho para a escola. Notei que os olhos dela estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Mandei uma mensagem na hora do almoço só para ver se ela estava bem, mas ela não respondeu. Tentei não surtar, provavelmente estava só me ignorando e não sequestrada ou algo assim, mas aí lembrei que eu não tinha devolvido o celular dela. Isso me fez perceber o quão cansado eu estou ultimamente. Ela chegou em casa antes de mim como de costume, e quando eu cheguei a encontrei fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Progresso eu acho. O jantar foi silencioso, apenas uns comentários ocasionais tipo passa o sal. Depois do jantar ela perguntou se podia assistir TV e eu disse que sim. Acabamos assistindo juntos a um reality de competição culinária que nenhum de nós realmente se importava, mas era melhor do que o silêncio. Ah, e desculpa qualquer erro de digitação ou se alguma parte não fizer sentido. Estou exausto e basicamente lutando para ficar acordado enquanto escrevo isso. Obrigado de novo por todo o apoio e conselhos. Estou tentando dar o meu melhor. Atualização 2. Faz cerca de uma semana desde minha última atualização. Desculpem pela postagem desorganizada, mas não tenho dormido direito há dias. Esta última semana de trabalho foi absolutamente brutal, então por favor, me deem um desconto se esta atualização estiver toda confusa. Alguns de vocês pediram uma atualização, então aqui está. Embora honestamente não tenha mudado muita coisa, alguns dias são melhores do que outros. Primeiro, obrigado a todos que compartilharam suas próprias experiências como guardiões ou como crianças que foram criadas por irmãos. Ajuda a saber que não estou sozinho nessa luta. Para aqueles que perguntam como estou pessoalmente, não estou ótimo, mas estou me virando. Tive outro mini colapso no meu carro durante o intervalo do almoço ontem. Fiquei lá chorando por uns 10 minutos. Depois me recompus e terminei minha rota. É vergonhoso admitir, mas às vezes tudo simplesmente fica demais. Acho que preciso encontrar algum tipo de válvula de escape ou vou me esgotar completamente. As coisas ficaram bem quietas por alguns dias após nossa grande discussão. Eu realmente comprei o celular simples para ela como disse que faria. Um modelo básico que pode fazer ligações e enviar mensagens. No início ela se recusou completamente a usá-lo. Apenas o deixou jogado na bancada da cozinha onde eu o coloquei, mas eventualmente ela percebeu que era seu único meio de entrar em contato com seus amigos, então ela o pegou relutantemente. Eu a peguei olhando para ele como se tivesse ofendido pessoalmente. O que eu acho, na mente dela tinha acontecido. Os primeiros dias foram difíceis, ela ficava reclamando que não podia fazer nada com esse tijolo estúpido e como todos os seus amigos achariam que ela era estranha por ter um celular simples. Tentei explicar que muitas pessoas estão realmente voltando para celulares mais simples hoje em dia para evitar o vício em redes sociais e as notificações constantes, mas ela apenas revirou os olhos para mim por cerca de uma semana. Ela mal saía do quarto quando eu estava em casa. Nossas conversas se limitavam a podemos conversar, posso pegar meu celular de volta. Não. Ela saía do quarto para comer quando eu não estava por perto e ia para a escola, mas fora isso ficava isolada. Eu estava começando a me preocupar que tivesse danificado nosso relacionamento permanentemente. Tentei manter nossas rotinas normais. Eu preparava o café da manhã, deixava na bancada para ela com um bilhete, geralmente apenas tenha um bom dia ou algo simples. Eu tentava estar em casa para o jantar quando minha agenda permitia. Uma manhã da semana passada desci as escadas e encontrei uma tigela e uma colher na pia que não estavam lá na noite anterior. Quando verifiquei a geladeira percebi que ela havia feito um sanduíche para o almoço e deixado os ingredientes fora. Pequenas coisas, mas parecia que estávamos vivendo em mundos separados. Ela tem passado mais tempo na casa da amiga Matie, provavelmente para ter acesso a um smartphone de verdade. A mãe de Matie me mandou uma mensagem para perguntar se estava tudo bem e eu disse que sim. Fico feliz que ela tem alguém com quem conversar, mesmo que não seja comigo agora. Liguei para a mãe de Matie apenas para avisá-la sobre a situação para que ela entendesse por que minha irmã de repente tinha um celular simples e poderia estar de mau humor. Ela foi muito compreensiva e disse que ficaria de olho nas coisas sem deixar óbvio que estava verificando minha irmã. Também nos convidou para jantar no fim de semana, o que foi bem legal da parte dela. Eu disse que tentaríamos ir se minha agenda permitisse. O trabalho tem sido uma loucura ultimamente, estão me fazendo cobrir rotas extras porque 2 entregadores estão doentes, então meus dias têm pelo menos 12 horas. Meus pés estão me matando e tenho uma irritação estranha na minha perna de tanto andar. Meu supervisor continua dizendo que vai melhorar na próxima semana, mas foi o que ele disse na semana passada também. Na quarta-feira tive um dia absolutamente infernal, choveu sem parar o tempo todo, um cachorro me perseguiu por meia quadra, e um cara gritou comigo porque a encomenda dele estava atrasada como se isso fosse culpa minha. Quando cheguei em casa estava encharcado, exausto e de péssimo humor, mas assim que entrei senti cheiro de comida. Minha irmã tinha feito o jantar, só macarrão com molho de pote, mas ainda assim, ela murmurou algo sobre estar com fome e achar que eu também estaria. Não foi exatamente uma oferta de paz, mas parecia um pequeno passo na direção certa. Hoje terminei o trabalho um pouco mais cedo do que o normal, um dia de apenas 10 horas
horas em vez de 12, e decidi tentar de novo. Passei no mercado no caminho para casa e comprei ingredientes para tacos, que costumavam ser nossa tradição de sexta-feira antes de tudo isso acontecer. Quando cheguei, ela estava no quarto como sempre. Bati na porta e perguntei se podíamos conversar. Depois de uma longa pausa, ela finalmente disse, o que já foi uma pequena vitória. Nos sentamos na sala e comecei falando sobre o que ela disse na escola e por que era algo tão sério. Conversamos sobre a gravidade de acusar falsamente daquilo, mesmo como piada, e perguntei por que ela achava que isso era algo para se brincar. No começo ela não disse muita coisa, só deu de ombros e murmurou, mas acho que finalmente entendeu a seriedade da situação e o quão tolo foi fazer isso, pelo menos espero que tenha entendido. Eventualmente ela admitiu que achou que seria engraçado porque os amigos dela riem desses vídeos e não pensou em como isso poderia me afetar diretamente. Então, expliquei que o celular antigo não seria algo permanente, só preciso ver alguma melhora no comportamento e na atitude dela e então podemos conversar sobre devolver o smartphone, embora ele vá ter controle parental. Também garanti que o telefone dela estava guardado em um lugar seguro, no meu armário trancado, e só eu sei a combinação. Prometi que não iria mexer nele nem invadir a privacidade dela. Isso pareceu aliviar um pouco a preocupação dela. Ela perguntou por quanto tempo teria que usar o flip phone. Eu disse que não tinha um prazo específico, mas que poderíamos conversar sobre isso daqui a um mês se as coisas estivessem melhorando. Ela não ficou muito feliz com essa resposta, mas pelo menos não começou a gritar de novo. Disse a ela que a amava, que ela era minha melhor amiga e que eu tinha muita sorte de ser seu irmão. Perguntei se podia dar um abraço nela. Ela disse tanto faz, mas deixou. E sinceramente, isso fez meu dia. Ela não falou muito durante a conversa, além de um ou outro ok, mas depois desceu para jantar e não me evitou completamente. Vou considerar isso um progresso. Na verdade, fizemos os tacos juntos, o que foi bom, quase como nos velhos tempos. Ela até me contou sobre um projeto de ciências que está fazendo na escola, algo sobre cultivar plantas em diferentes tipos de luz. Foi a conversa mais longa que tivemos em dias. Durante o jantar ela mencionou que o irmão mais velho de sua amiga está voltando da faculdade no próximo fim de semana e queria saber se podia ir à festa de boas-vindas dele. Eu disse que precisaria de mais detalhes. Quem estaria lá, se os pais estariam supervisionando, esse tipo de coisa. Ela não ficou na defensiva como costuma fazer quando faço perguntas assim, apenas disse que ia descobrir outra pequena vitória. O dinheiro ainda é um problema. Mesmo cortando o plano de celular dela, mal estou conseguindo pagar as contas. Meu carro precisa de pneus novos e o aluguel acabou de subir $50 por mês. Estou procurando alguns trabalhos paralelos que posso fazer nos meus dias de folga, talvez entrega de comida ou algo assim. Então, é assim que as coisas estão agora, sem uma resolução dramática, apenas tentando lentamente reconstruir alguma confiança. De qualquer forma, obrigado por me ouvirem desabafar sobre tudo isso. Ser guardião de uma adolescente quando você ainda está tentando descobrir sua própria vida é muito difícil, especialmente quando você nunca pediu ou esperava estar nessa posição. Alguns dias não tenho ideia do que estou fazendo, mas estou tentando. Alguém tem alguma sugestão de como seguir em frente a partir daqui? Ou estou lidando com tudo isso da maneira errada? Além disso, estava pensando no próximo aniversário da morte da nossa mãe, que é no próximo mês. É sempre um momento difícil para nós dois. No ano passado fingimos que não estava acontecendo e foi um desastre. Devo planejar algo específico desta vez? Como visitar o túmulo dela ou olhar álbuns de fotos juntos? Ou isso apenas pioraria as coisas? Minha irmã ainda não mencionou isso, mas sei que ela está pensando nisso porque tem usado os brincos da nossa mãe ultimamente. Uma última coisa, o 14º aniversário da minha irmã está chegando em alguns meses. Quero fazer algo especial para mostrar a ela que não sou apenas o guardião malvado que tirou o celular dela. Alguma ideia que não quebre completamente o banco? Estava pensando em ingressos para um show para ela e uma amiga, mas bons lugares são tão caros hoje em dia. Ou talvez eu possa tentar arrumar um pouco o quarto dela. Ela quer repintá-lo há séculos. Desculpem por isso ter ficado tão longo. Obrigado novamente por todo o apoio e conselhos. Realmente ajuda a saber que existem pessoas que se importam. Edição. E eu provavelmente deveria explicar algo que não mencionei antes. A razão pela qual ela gritou aquilo é aparentemente porque há um vídeo circulando de algumas crianças correndo em um parque gritando para estranhos aleatórios e filmando eles correndo freneticamente. Apenas uma tendência estúpida da internet que ela estava imitando. Não sei por que ela achou que seria engraçado fazer isso comigo, de todas as pessoas. Quando descobri isso fiquei ainda mais irritado. Quero dizer, que tipo de tendência de merda é essa? Gritar acusações sérias para pessoas inocentes por diversão e filmar suas reações? O que aconteceu com o desafio do Tid Pod ou sei lá? Pelo menos isso só machucava os idiotas que faziam isso. Claro, não minha irmã. Tentei explicar a ela por que isso não é apenas sem graça, mas realmente perigoso. E se um daqueles estranhos no parque tivesse um problema cardíaco e o choque de ser publicamente acusado assim desencadeasse algo? E se um deles tivesse uma arma e se sentisse ameaçado? E se um deles fosse um criminoso registrado que entrasse em pânico ao ser reconhecido? Há tantas maneiras pelas quais isso poderia dar errado. Ela apenas revirou os olhos nessa parte da conversa, mas tanto faz. Fico feliz que ela esteja falando comigo de novo, mesmo que não seja uma resolução perfeita.